Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu quis fazer um vídeo para falar sobre a pressão que existe interna e externa nos maiores clubes do mundo. Talvez você tenha visto o termo pressão e tenha vindo para esse vídeo achando que a gente ia conversar sobre o tema da moda, a pressão ofensiva e o compromisso tático dos atacantes, especificamente do PSG, que foi quem acabou transformando isso numa temática universal. Não é o caso, não quero te enganar, não é disso que a gente vai falar. A pressão que a gente vai falar aqui é a pressão que é feita por imprensa, torcida, direção, em cima de jogadores e comissão técnica que compram essa pressão, nos maiores clubes do mundo pelo menos, e interna e externamente existe um certo consenso de que determinados clubes têm que ganhar todo ano. E mesmo conscientes que isso é impossível, essa é a exigência que lhes é feita. Isso tem consequências positivas e negativas. A ideia é que nesse vídeo a gente consiga apresentar ambas e chegar a uma conclusão de o que isso significa. Mas antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, deixa eu te fazer aquele lembrete, aquele pedido que é muito necessário. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Se você achar que merece, hypa esse vídeo, ele ganha uma repercussão muito maior. Fazendo tudo isso de graça, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Já hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. O primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui nesse vídeo é de onde que eu tive a ideia de fazê-lo. Porque é uma temática que ela caberia em qualquer momento, mas ela precisa de algum gatilho. E o gatilho foi o que eu consegui observar nos tanto espanhóis quanto brasileiros programas de análise pós-jogo. O Real Madrid tomar 4-0 do PSG e tanto na Espanha quanto no Brasil vários pontos corretíssimos foram apresentados para tentar entender aquela derrota. Falta de compromisso tático do Mbappé, falta de compromisso tático do Vinícius Júnior, equívocos do Xabi Alonso na hora de montar um meio de campo que não tinha nem a qualidade de passe para brigar pela posse na base da técnica e nem a presença física para brigar na base da dividida. Vários elementos apontados. Também se falou muito sobre os méritos do PSG, não tenho que discordar. Pelo menos eu não escutei nenhuma grande besteira, tudo tá certo. Mas eu acho que teve um elemento importantíssimo que acabou esquecido. Que é um elemento que todo mundo fala quando o time ganha. Quando o time vence, quando ele sai de uma adversidade, todo mundo fala sobre o peso da camisa. Mas quando o time afunda numa adversidade muito maior, com muito mais profundidade do que equipes que jogam com menos responsabilidade, a galera costuma esquecer de falar do peso da camisa. E aí uma frase que eu sempre falo: camisa pesada não enverga só varal, enverga a coluna do jogador também. O jogador que não está preparado para o desafio, quando bota uma camisa pesada, como é a camisa do Barcelona, do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Liverpool, a coluna dele enverga. Se não está preparado para o desafio, a pressão que talvez se ele jogasse pelo Mallorca, pelo Atlético de Madrid, pelo Bayer Leverkusen, equipes de menor cobrança, de menor exigência, ele conseguisse até sair daquele buraco com mais facilidade. Mas vestindo a camisa de um gigante, o cara sente a pressão e ele tem muito mais dificuldade para tomar as decisões corretas. Isso foi ignorado, principalmente porque havia outros elementos que eram mais explícitos, que precisavam ser comentados e que há muito tempo a imprensa ignorava. Quando o Mbappé é contratado, todo mundo olha para a quantidade de gols que ele fazia no PSG e acredita que aquilo vai somar ao que faziam Vinícius e Bellingham. Vocês devem lembrar, nessa época eu nem tinha ainda canal no YouTube, era só o Instagram. E lá no Instagram a gente fez um post fazendo a seguinte provocação: de que tudo bem, o Mbappé é um jogadoraço com a bola, mas a falta de compromisso tático dele sempre prejudicou o PSG e não era absurdo imaginar que ia prejudicar o Real Madrid. Nos comentários, 90% dizendo que eu era um torcedor iludido, clubista maldito, que estava querendo enganar quem me seguia porque eu estava mentindo, quando na realidade todo mundo sabia que a competitividade no futebol tinha acabado.
Acredito que o tempo passou e entenderam um pouco mais o que eu quis dizer. Não que o Mbappé é um merda, isso é óbvio que ele não é um excelente jogador, mas que existem certos aspectos no seu jogo que exigem certa preparação tática da equipe para compensar e que o Real Madrid não tem os jogadores que permitam esses ajustes. É um time de muito talento ofensivo e de nem tanto controle no meio de campo e vigor defensivo. Vamos falar um pouquinho de Real Madrid e depois eu garanto que você vai entender como que isso se aplica ao Barcelona também. O Xabi Alonso, ele treinou o Real Madrid contra Pachuca, Al Hilal, Red Bull Salzburg. Depois, Juventus, Borussia e PSG, foram 6 jogos. Eu acredito que houve até uma progressão de dificuldades. Eu acredito que o Borussia é um time mais pronto que a Juventus, o PSG é muito mais pronto do que o Borussia, e lá na primeira fase pegou o Al Hilal, mas também teve Pachuca e Salzburg, que eram times muito fracos e que permitiriam que ele jogasse com um pouco mais de leveza. O que é importante aqui? Que em apenas 6 jogos o treinador já é alvo máximo de críticas que já começam a tentar entender cadê a evolução. Onde está a evolução? Porque esse time é o mesmo do Ancelotti. Os mesmos erros que tinha no Ancelotti, a gente está vendo no Xabi Alonso. O Ancelotti não era o problema. O Xabi Alonso não conseguiu melhorar nada. Muito apressada a conclusão. Que, evidentemente, uma parcela grande da torcida mais fanática faz. E que uma parcela da imprensa, que também às vezes consegue ser muito fanática, embarca. Em 6 jogos é impossível você imaginar que vai haver uma evolução. Aí eu faço até uma leve crítica à postura do Xabi Alonso, porque quando no terceiro jogo contra o Salzburg, que o Real Madrid ganha de 3-0, se eu não me engano, um jogo facílimo para o Real Madrid, contra o Salzburg, quando ele começou a ser elogiado, quando começaram a falar sobre como já dava para ver uma melhora gigante no Real Madrid, ele abraçou esses elogios. Ele abraçou, ele aceitou. Ele permitiu que se acreditasse que no terceiro jogo dele já era possível ver a identidade que ele queria colocar na equipe. Não era. Não dá. E na 6ª partida que ele toma uma pisa, aí ele puxa essa história de não, peraí, acabou de começar, vocês já querem chegar a conclusões, a gente vai começar mesmo na próxima temporada. Então ele deu um migué. Quando a galera tava se precipitando em elogiar, ele aceitou. Quando a galera se precipitou em criticar, aí ele rechaçou. Fica aí um pequeno asterisco com a postura dele, mas eu concordo com ele. Eu concordo com a segunda afirmação de que sim, em tão pouco tempo não dá para chegar a uma conclusão de que o trabalho está caminhando para o lado certo ou não. Acabou de começar. No entanto, e aí mesmo não achando que é justo, é assim que funciona e entra o Barcelona na conversa. Existem certos clubes no mundo, Real Madrid um deles, Barcelona, então Deus abençoe, Bayern de Munique também, esses 3 são os que eu consigo pensar de primeira, aonde não importa quanto tempo de trabalho você tem, quantos desfalques você tinha, que horas foi o jogo, quantos dias de descanso você teve entre uma partida e outra, não importa absolutamente nada do contexto. Você tem que ganhar. Você tem que ser campeão. Você tem que ganhar os jogos, você tem que ganhar os títulos. Para mim são esses 3. Não existe temporada de transição quando você fala de Barcelona, quando você fala de Real Madrid, quando você fala de Bayern de Munique. Se não ganhar título importante, vai rodar. O treinador vai rodar, o elenco vai ser reformulado, independentemente de o quanto no passado aqueles jogadores foram úteis, naquela uma temporada que não foram, eles vão ser perseguidos, eles vão ser vendidos, dispensados, e outros vão chegar para dar sangue novo. Isso é uma exigência da torcida, da imprensa e das diretorias dessas instituições. Outros contextos têm mais paciência e permitem a progressão de um trabalho como Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Jamais permitiriam. É impossível ganhar todo ano, mas para esses 3 clubes é inevitável exigir
que todo ano um grande troféu seja levantado. E aí a gente entra nos prós e contras. Os contras, eles são explícitos e evidentes. É muito mais complicado de você iniciar uma melhora gradativa em uma equipe que precisa ser reconstruída quando existe esse contexto, quando existe essa pressão de que você tem que ganhar já no primeiro ano. Não pense você que se o Xabi Alonso passar essa temporada sem ganhar nenhum título, vão olhar para ele e dizer que foi o primeiro ano de trabalho. Que se o Kompany passar essa temporada sem ganhar nenhum título, vão olhar para ele e falar que o Musiala estava lesionado, não conseguiram trazer um ponto esquerda de primeiro nível. Não pense, aqui eu vou falar o que talvez você não queira escutar, mas é verdade. Não pense que se o Hansi Flick não ganhar nenhum dos 3 principais títulos nessa temporada, vão olhar para o que ele fez na temporada passada e abraçá-lo e dar sustentação para que ele tenha mais um ano. É terrível, mas a realidade é essa. Essas 3 equipes, elas não dão margem de erro. Ou você é campeão, ou você é demitido. O contra é muito explícito. Pouca paciência, pouco tempo de trabalho, decisões apressadas. Mas a gente não pode esquecer que isso também ajuda essas equipes a continuarem sendo gigantes. Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique são, para mim, os 3 maiores clubes do mundo. E um dos fatores para isso é jamais aceitar perder. A partir do momento em que a sua torcida, a sua diretoria e a sua comissão técnica se acostuma com a derrota, é muito difícil reintroduzir a cultura da vitória. Olha o Manchester United. Desde que o Ferguson saiu, começaram ali uma sequência de trabalhos em que as derrotas eram aceitáveis, porque o time estava em reconstrução. E essa reconstrução nunca acabou. Olha o Arsenal. A gente vai ter que voltar 15 anos no tempo para lembrar de um Arsenal que era um dos favoritos para os grandes títulos. O Arteta está lá há vários anos, não ganhou nada de expressivo e a torcida se acostumou a esperar, a dar tempo, porque em algum momento ele vai ganhar. Justo ou injusto, Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, dentro desse contexto de ser uma panela de pressão constante, que só é acalmada quando levanta um grande troféu, eles conseguem se sustentar numa condição de estar sempre ganhando títulos e sempre entre os melhores clubes do mundo. E aí eu falo um pouco mais especificamente do Barça. O Barcelona está vivendo o fim, mas ainda vive, da sua maior crise financeira em toda a história. Nunca o Barcelona esteve numa situação tão crítica. Milan, United, Chelsea, Liverpool, vários clubes grandes, tradicionais, viveram crises muito mais amenas e simplesmente desapareceram. O Liverpool voltou a ter sucesso recentemente, mas durante um bom período desapareceram dos favoritos pelos grandes títulos. O Barcelona, dentro dessa grande crise, ganhou 2 campeonatos espanhóis, uma Copa do Rei, 2 Supercopas. A Champions não conseguiu, é um desafio, é um objetivo que ainda está pendente, mas dentro da maior crise financeira da sua história, você ganhar o Campeonato Espanhol 2 vezes, eu acho que isso é bastante significativo, certo? E por que que isso é possível? Porque essa torcida não aceitaria crise econômica como desculpa para não brigar por troféus. Essa não aceitação da derrota faz com que, mesmo quando aquela equipe não está pronta para ganhar, ela ganhe. O Barcelona, que foi campeão com Xavi, não estava preparado para ganhar o Campeonato Espanhol e deu um jeito de ganhar. Era 1-0 aqui, era 1-0 ali, era o Ter Stegen fazendo um milagre, era o Pedri, que não é conhecido por muitos gols, fazendo vários gols de vitórias por 1-0. O Lewandowski, que na primeira metade da temporada construiu, mesmo que depois teve uma lesão no tornozelo. Na volta da Copa do Mundo ele não conseguiu mais render muito bem. Mas na primeira metade da temporada, se não era o Pedro, era o Lewandowski, 1-0, gol de um dos dois. E o Barcelona bateu campeão, quando todo mundo olhava para aquela equipe e pensava, é um bom começo, mas esse time ainda não está pronto para competir com os grandes. Não só competiu como ganhou, foi campeão espanhol. Certo? Justo ou injusto, esse é o contexto dessas equipes. E pro bem ou pro mal, essa pressão
sempre vai existir. E isso ajuda que eu esteja bastante otimista para a temporada que vem. Olhando para o Barcelona, a gente vê uma equipe que deve vir um degrau acima do que esteve na temporada passada. Os ajustes defensivos que a gente cobra certamente serão feitos pelo Hansi Flick de uma temporada para outra. A gente não pode esquecer que, apesar de ter havido sinais em determinados momentos da temporada, a equipe sempre conseguia voltar a ser competitiva. Na ida contra o Atlético de Madrid foi 4-4. Na volta foi 1-0. Então dava a sensação que o time estava conseguindo melhorar, estava conseguindo evoluir defensivamente. E aí no último mês e meio desandou de vez. Não havia mais tempo para que o Hansi Flick trabalhasse para solucionar. Era jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Só o que ele podia fazer mesmo era manter o nível ofensivo e torcer para isso ser o suficiente para bater campeão. Foi o suficiente na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, na Supercopa. Na Liga dos Campeões não deu. E na próxima temporada a tendência é que isso melhore. Agora ele vai ter uma pré-temporada, ele vai ter uma janela de transferências, ele vai ter o início da temporada, tudo isso para promover ajustes que não foram possíveis no fim da temporada passada. Então, estou extremamente otimista com essa próxima temporada por isso, mas também porque o contexto de pressão que irá viver Real Madrid, que irá viver Atlético de Madrid na próxima temporada, faz com que eu sinta que vai haver turbulência do primeiro ao último dia. O Atlético de Madrid, a gente sabe, na temporada passada investiu mais do que Barcelona e Real Madrid, contratou vários jogadores. Nesta temporada parece que vai ser mais tímido nas janelas de transferências, mas também está contratando numa quantidade que para uma equipe de médio porte não é normal. Perdão se você é torcedor do Atlético de Madrid, mas ele não é um dos grandes, ele está numa prateleira abaixo. E a gente tem um técnico que é o mais bem pago da Europa, era o mais bem pago do mundo. Simone Inzaghi lá no Al Hilal superou, mas o Simeone continua sendo o mais bem pago da Europa, e que não consegue vencer, já faz tempo, um troféu de primeira importância, mesmo estando recebendo investimentos da sua diretoria que poderiam, que o colocam numa condição de competir para conquistar esses troféus. A pressão no Atlético de Madrid, depois do fracasso que foi a última temporada, da expectativa que eles criaram para a temporada e não conseguiram atender, vai ser um pouco diferente do que foi nos últimos anos. Eu acredito que isso está bem visível. Está na hora do Simeone voltar a dar retorno. Que ele é o técnico mais importante da história do clube por tudo que ele conquistou e por contra quem ele precisou jogar para conquistar, mas que faz tempo que ele está aquém do que ele poderia. O Atlético de Madrid não tem elenco, o Atlético de Madrid não está num nível técnico para poder atender as expectativas dessa pressão. O Real Madrid, na minha opinião, também não. O Real Madrid tem muitos problemas para resolver, que não é só uma mudança de técnico e a contratação de 2 ou 3 jogadores talentosos que resolve. Real Madrid vai precisar solucionar o choque de egos no seu vestiário. E quando a gente fala choque de ego, não é que um não fala com o outro, um tá brigado com o outro, não é isso. O choque de ego é: por que eu vou correr se ele não corre? Por que eu vou me sacrificar para ele fazer gol? O Mbappé olha pro Vinícius e pensa: eu já ganhei a Copa do Mundo. O Vinícius olha pro Mbappé e pensa: mas quem ganhou a Champions aqui fui eu. O Bellingham olha pros dois e pensa: peraí, mas eu me acho maior que vocês. E um não vai correr pelo outro. Isso daí tá muito claro. O Ancelotti não conseguiu fazer um correr pelo outro. Não é o Xabi Alonso que vai conseguir. E a tendência é que essa equipe viva uma temporada de irregularidade, onde, claro, pela força midiática que tem, a cada vitória vai ser apresentada como uma equipe que está pronta para voltar a competir, e a cada derrota vai se escancarar os problemas táticos que essa equipe tem. De maneira que essa pressão que foi tema do nosso vídeo, que pode ajudar as grandes equipes a não se acostumar com a derrota e encontrar o caminho das vitórias,
e ajudou o Barcelona nos últimos anos, mas também pode prejudicar equipes que estão precisando de paciência para reconstruir o seu estilo de jogo e o seu elenco. E atrapalhou o Real Madrid, já está atrapalhando o Real Madrid nesse momento, provavelmente vai fazer a balança pender mais uma vez a favor do clube azulgrana. Se você acha que eu falei alguma besteira nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Se você ainda não curtiu e não se inscreveu no canal, se inscreve, curte. Fazendo tudo isso, você me ajuda a crescer e a trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.